nome é Vitor, eu sou um dos fundadores da LiveUp, uma startup de alimentação saudável. Nós somos uma marca 100% digital, ou seja, nosso canal de venda é diretamente para o consumidor através da internet, mas nós também temos toda a operação de produção. Estamos operando aí há mais ou menos 1 ano e meio. O início da ideia surgiu há mais ou menos 2 anos. Eu vim compartilhar aí com vocês um pouquinho de como foi esse começo, como tem sido o desafio de criar a LiveUp. A ideia surgiu há mais ou menos 2 anos. A gente começou a trabalhar nela justamente com alguns ex-colegas de faculdade, a desenvolver o business plan e dando um pouquinho aí de clareza como que foi os primeiros momentos, como que era o dia a dia, algo bem importante aí de refletir quando a gente fala da rotina, tudo mais, qual que é o momento da empresa que a gente estava vivendo. Então, eu me lembro muito bem logo no comecinho, antes da gente estar realmente de ir ao mercado com um produto, né? Tinha muita questão da experimentação, ou seja, faz teste, leva um protótipo para alguém provar. A gente trabalha com comida, então a gente tinha muitos clientes, tem muitos clientes para a gente interagir e aperfeiçoar, melhorar o produto. Então tinha todo esse lado dos testes e tinha também muito lado do planejamento. Então acho que o começo da empresa para a gente era super relevante ter esse papel duplo de estrategista, mas também de ser muito executor. Então, bem no comecinho, isso para a gente foi super importante, conseguir se vestir nesses dois papéis, né? Uma hora você realmente dá um passo para trás, pensar na estratégia do negócio, mas no dia seguinte, quando precisar ser o cozinheiro, ser o ajudante de cozinha, e quando a gente realmente resolveu tirar o projeto do papel, já tinha validado com alguns clientes, ser também pedreiro e eletricista e assim por diante. Então, tá aberto a fazer o que precisa para o negócio dar certo para a gente foi algo super importante. Isso é o que a gente vem acompanhando ao longo do crescimento da empresa. Até para dar uma ideia para quem está nos conhecendo pela primeira vez, a LiveUp hoje já tem 1 ano e meio de operação, a gente está com cerca de 70 funcionários, então o nosso papel até ao longo do tempo como co-founders foi evoluindo. Falando um pouquinho sobre metas e entregas, acho que principalmente no começo, né, é muito difícil porque você pode ir para todos os caminhos possíveis. Então, justamente entender para onde não ir, para onde você deve ir, é algo super relevante. Então, aí acho que entra um papel super importante do planejamento. Então, óbvio, sempre é importante estar avaliando quais são os caminhos que você pode seguir, estudar as possibilidades para o negócio, mas no final do dia é importante testar, ver qual que é o mais relevante e um caminho, e daí é aquela questão de realmente seguir para valer, fazer ele funcionar. Então, entrar aí na questão do planejamento, né? Ok, escolhi um caminho aqui, estou planejando em cima dele. Daí tem várias ferramentas que vocês vão conhecer ao longo do curso, ou tem muita ferramenta também disponível na internet para ajudar no planejamento da empresa, na estruturação do negócio. E aí entra um ponto bem relevante da questão de fazer um planejamento sim realista, que seja possível, entender suas hipóteses. Depois de formado, eu fui trabalhar no mercado financeiro, esse foi meu background antes de empreender. Já tinha feito muito modelo financeiro e eu confesso que nenhum modelo financeiro que eu tinha feito antes eu tinha sido tão crítico com as premissas que eu estava usando. Então, tanto eu quanto o meu co-founder, a gente debatia muito sobre isso. O planejamento sempre vai estar errado, né? Mas o exercício de planejar foi algo que nos ajudou bastante a entender quais eram as principais variáveis do nosso negócio, onde a gente deveria prestar atenção, o que poderia ser muito crítico. Então, isso foi algo que ajudou pra caramba o nosso crescimento. Então, tivemos um planejamento, um plano realista e ousado, e daí a gente parte para a questão da execução, né? Então, aí acho que um ponto central para a gente conversar é sobre o papel dos co-founders, principalmente porque no começo da operação só existe os co-founders, até a decisão de contratar o primeiro funcionário, eles são os responsáveis por tirar a empresa do papel. Então, tem muitas ideias por aí pingando,
O grande desafio de uma startup, o grande desafio dos fundadores é realmente pegar uma ideia do mercado que parece interessante e levar atração para ela, executar essa ideia. Isso é algo que realmente é o grande desafio, né? Demonstrar o product market fit, demonstrar atração no seu produto, a importância dos co-founders e principalmente do time inicial é algo central, tem sido central para a gente. Falando um pouquinho de onde nós nos conhecemos, a gente foi colega de faculdade junto, a gente era bastante amigo no curso de engenharia aqui da USP. Algo assim super relevante do nosso relacionamento antes como amigo, que acabou indo pro empreendedorismo, né? Acho que a gente sempre foi muito honesto um com o outro, isso principalmente nos primeiros dias era algo super importante. Então, de novo, né, você está entrando num lugar que ninguém tinha entrado, começando um projeto novo, qual o caminho que a gente deve seguir, o que a gente deve seguir, o quanto a gente deve trabalhar. Acho que essa é uma pergunta que quem está começando a empreender sempre vai ter, porque você não passa a ter uma jornada de trabalho fixa, você tem final de semana se você quiser ter final de semana, e aí é muito importante entender o quanto você consegue e o quanto é importante se dedicar, né? De novo, nada vai ser difícil de tirar a ideia do papel, colocar essa ideia em execução e entender ter resiliência, entender o quanto que você tem que puxar você e seu time da zona de conforto, muitas vezes até de madrugada ou começando bem cedo. Às vezes fala de começar até de madrugada, não adianta nada se no dia seguinte você começa bem tarde. Então, principalmente no começo, essa questão de o quanto de dedicação o time vai colocar durante a semana ou mesmo no final de semana, porque precisa para seguir o cronograma, precisa porque vocês têm o sonho de fazer isso rápido. Isso para a gente sempre foi muito importante e muito latente. Então, me lembro vários finais de semana, a nossa ideia estava bem no comecinho, ainda tinha muita coisa para fazer, e putz, quantas vezes eu estava cansado pra caramba e meu co-founder me chamava para fazer alguma coisa, eu falava, cara, ele precisa contar comigo, eu não vou deixar ele na mão, e vice-versa também. Então, esse papel de trabalhar em dupla, quase como no esporte aí, e um puxar o outro para se desenvolver e trabalhar melhor em equipe, entregar mais pela empresa, para a gente isso foi sempre muito importante desde o dia 1 e ainda tem sido extremamente relevante para o crescimento da empresa. E não só os co-founders que estavam lá no dia 0, mas as pessoas importantes que foram entrando para o projeto, e isso é uma realidade para a gente até hoje. Um ponto importante também de comentar, né, a questão da confiança. De novo, no nosso caso foi assim, a gente estava fazendo isso pela primeira vez, então será que é a decisão certa, será que é a decisão errada? E aí ter bastante peito aberto para apresentar a ideia, apresentar o que você vê de lado positivo, o que você vê de lado negativo de uma decisão, escutar o que o seu co-founder ou o que o seu time tem a dizer, mas após essa conversa, tomar uma decisão e confiar que é a decisão correta e que o time vai ser capaz, o co-founder ou você, vai ser capaz de executar e realmente fazer isso acontecer. Acho que esse é um dos pontos centrais no trabalho que a gente tem desenvolvido, que é realmente sair do campo da ideia e levar para a execução e executar com vontade, com garra, determinação para fazer as coisas acontecerem. E isso só vai acontecer com confiança no trabalho dos seus colegas de trabalho, dos seus co-founders, muita resiliência, porque ideia tem de monte, o grande desafio é executar. Esse é o grande ponto que a gente conversa até hoje na empresa, né? A gente sempre quer dar o próximo passo, sempre quer dar um passo maior, e isso só vai funcionar se a empresa está executando, se a empresa está dando esses passos juntos como um time cada vez maior, né? Então, entender isso, entender como lidar com a dinâmica de equipe, confiança, isso é algo super relevante e principalmente trabalhar com a questão da resiliência. Então, beleza, na primeira semana as coisas tá todo mundo muito animado, o primeiro mês é algo realmente continua esse ânimo inicial, mas pô, e depois do terceiro, quarto, quinto mês, e você está num ritmo de trabalho
muito superior ao que você já trabalhou na sua vida como um todo, e para onde você quer chegar, você precisa conseguir manter esse ritmo. Então, entender aí como trabalhar no limite, mas não passar dele, ou passar só um pouquinho de vez em quando, é algo super importante, e sentir que o time está fazendo isso como um todo é um ponto central em realmente tirar a ideia do papel. Um outro ponto também bem importante, né, é a questão de não ter medo de vários momentos da empresa, né? Tem muita gente que eu conheci, e a gente vê muitas histórias assim, que tem medo de compartilhar a ideia, para colher feedback, porque alguém pode roubar a ideia. Isso é algo super... É até um pouco bobo pensar nisso, né? Se você parar para ver, assim, tem tanta ideia, tanta possibilidade para se fazer aqui no nosso dia a dia. Eu estou aqui em São Paulo, mas para o Brasil inteiro, ou mesmo no mundo, tem tanta coisa, tanta ideia nova surgindo. Acho que o grande desafio do ser uma empresa super teórica, uma startup das ideias e uma startup da execução, é justamente a execução em si. Então, dá trabalho pra caramba. A Livup não saiu de... Então, nós fazemos refeições de uma refeição por dia a 10 refeições por dia, para 100, para 500, 1000, 1500, à toa. Ter um trabalho de uma equipe que vai crescendo, e isso assim, o trabalho da execução, o trabalho e execução é o ponto central no que a gente faz. Então, olhando para trás, né, lá no comecinho, então quando a gente fez os primeiros produtos nossos, que a gente realmente levou para colher feedback com potencial cliente, com potenciais parceiros, que na época eram os nutricionistas, por exemplo. Então, abriu qual que era a nossa ideia, qual que era o nosso objetivo, por que a gente estava pensando em trabalhar da forma que a gente estava imaginando, fazia sentido ou não. Algumas ideias foram super validadas e elas se mostraram extremamente prestativas. Algumas ideias se mostraram grandes fracassos, e para a gente parecia que estava tudo certo. Então, abrir um pouco da estratégia, mostrar o produto, conversar com as pessoas, está longe de ser um problema, porque, de novo, ideia tem de monte, né? Gente disposta a executar, a passar por toda a jornada da startup e tirar ela de uma empresa pré-operacional para uma empresa que começa a ter cliente cada vez mais, algo que muita gente vai ficando ao longo do caminho, porque não é fácil. Então, não precisa ter medo de compartilhar, até porque justamente compartilhando, colhendo feedback, com certeza vai aumentar as chances da empresa ser mais bem sucedida nesse caminho. Bom, obrigado aí pelo seu tempo, espero aí poder ter ajudado, e dá uma conferida no nosso site, livup.com.br, foi no merchan.